Não ter tempo para jogar é uma coisa que tem acontecido certamente a muitos de vocês, porque se o meu trabalho envolve computadores para jogos, portanto, naturalmente que as pessoas acabam por me dizer aquilo que jogam, como é que jogam, quando é que jogam, com que frequência. E é um problema que assola a vida adulta de quase todo gamer, é tipo, eu até quero, mas falta tempo, e quando há tempo não há energia. Eu questiono muitas vezes se isso me acontece a mim, e comparativamente a quando eu tinha 10 anos, naturalmente que sim. Ainda que quando eu tinha 10 anos o meu tempo livre era mais de metade na rua, e não dentro de casa, portanto outros tempos também. Mas enquanto gamer eu fui ver, e realmente eu jogo poucos jogos, mas o que eu jogo tem qualidade. E não digo qualidade do jogo, é qualidade para mim, é o chamado tempo de qualidade, portanto eu sinto-me extremamente feliz com o pouco que eu tenho jogado, porque tenho dado muito valor a isso, e simplesmente vou partilhar contigo aquilo que eu joguei nos últimos 2 anos, que se calhar é aquilo que alguns gostariam de jogar em 3 meses, mas falta tempo. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha, tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar. Ó filho, e já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Os bandidos. Portanto, não é assim tanta coisa. Eu sou daqueles jogadores que acabam um jogo e começa outro, tirando aqueles jogos onde uma pessoa vai jogando continuamente, como é, por exemplo, o Euro Truck e o Flight Simulator. Pá, uma pessoa pode estar 1 mês ou 2 sem jogar e depois joga um bocadito. São jogos que não têm fim, não é? Mas jogos que têm fim, eu espero não ter esquecido de nenhum, que era para ver mais ou menos se eu ainda sou gamer, se eu jogo jogos. E realmente jogo muito poucos, mas os que jogo valem a pena. Eu tirei prints aqui com o tempo, porque eu não faço contas ao tempo que jogo o jogo. Eu jogo o jogo e quando... Para já eu não jogo um jogo se não tiver a gostar. E dos últimos jogos que eu joguei num ano e meio, mais ou menos, foi assim de memória. Eu fui buscar os jogos que joguei mais recentemente para ver. E só houve um que eu comecei a jogar e não gostei. Todos os outros eu joguei até ao fim, adorei, tirando achievements, porque eu não dou valor a achievements. Adorei todos os jogos que eu joguei. E numa era onde as pessoas parece que não se decidem com nada, eu sinto-me feliz com isso. Porque apesar do meu canal se focar não exclusiva, mas maioritariamente no hardware, a ideia deste meu canal, desde que apareceu, é PC Gaming. Portanto, o gaming é a base de tudo. E portanto, se eu deixar de jogar jogos e de ter gosto em jogar jogos, não faz sentido sequer o canal existir. Acho eu, porque começa a existir uma desconexão. E portanto, deixa ver. Isto é um vídeo nada informativo do ponto de vista... Nada útil do ponto de vista informativo, quero eu dizer. Mas de vez em quando também posso fazer um vídeo destes. Só vou mesmo partilhar contigo aquilo que eu joguei nos últimos tempos. Sem nenhuma ordem específica, ok? Joguei o Kong, simplesmente amei o jogo. Gostei muito mais do jogo do que aquilo que eu estava a contar. E portanto joguei 77 horas. Joguei a última vez no dia 2 de junho deste ano, mas acabei muito antes, porque isto já era para fazer experiências, ok? Já acabar o jogo acabei muito antes. Destas 77 horas devem ter sido para aí uma e meia só a fazer experiências de benchmark, settings e não sei o quê, portanto, que tenha jogado 75 horas. Amei, valeu cada cêntimo, fantástico. O que é que eu joguei mais? Obviamente o Elden Ring, já não jogo desde novembro de 2024, portanto eu joguei o DLC, joguei o jogo todo, 2 vezes, a história principal fiz 2 vezes e depois joguei o DLC uma vez. E deu 250 horas. É escusado comentar o quanto eu gostei deste jogo. Joguei o Remnant 2, quer dizer, já tinha jogado o 1, e eu fui buscar porque eu pensava sinceramente e honestamente que eu tinha jogado este jogo o ano passado. É que o tempo passa, uma pessoa não... Tinha jogado o primeiro Remnant. O primeiro Remnant eu joguei porque ele foi oferecido na Epic, e eu, já que foi oferecido, experimentei. Só houve 2 jogos que eu joguei da Epic oferecidos, 2. Este foi um deles e o outro eu estou a jogar neste preciso momento. Portanto, com tanta coisa que vamos oferecer bué de jogos, eu não vou jogar só porque foi oferecido. Portanto, eu acabo por comprar a maioria dos jogos. Mas se o jogo que está a ser oferecido eu gostar de jogar,
claro que aproveito, não é? Não sou muito fã da plataforma Epic, mas por 0€ uma pessoa não pode reclamar muito, não é? By the way, por curiosidade, o estúdio que faz o jogo recebe dinheiro se tu instalas o jogo. É assim que funciona, a não ser que tenha mudado. Quando te oferecem um jogo na Epic, a Epic vai pagar, não sei quanto, mas vai pagar ao estúdio por instalação, não por resgate da oferta. Portanto, tu, se fores resgatar o jogo e nunca o instalares, o desenvolvedor não ganha nada com isso, ok? O que não é mau obrigatoriamente. Mas também não é bom, é só porque nem eu sabia que funcionava assim. Depois, este joguei há muito pouco tempo. A última vez que eu abri foi no dia 15, mas também abri já para fazer uma experiência. Eu acabei antes do dia 15. Este jogo Village, muito pequenino, 20 horas acabei o jogo, não vejo motivo para jogar outra vez. Eu sei que é um tipo de jogo que atrai muita gente que gosta de completar desafios e não sei o quê, e acabei o jogo, está acabado. Gostei bastante, mas gostei muito mais do 7. Gostei muito mais do Resident Evil 7, porque isto é suposto ser não é, a continuação, e o 7 gostei bastante mais do que este, mas bom o suficiente para ter chegado até ao fim. Não fiquei a pedir mais do jogo. O 7 fiquei, este não fiquei a pedir mais, tipo, está um jogo ok, não me arrependi de ter jogado, não me arrependi de ter comprado, simplesmente para mim não chegou ao nível do 7. Este foi o único jogo que eu comprei e me arrependi, Robocop, porque eu vi como é que era o jogo, mais ou menos, porque eu nunca gosto de ver assim, não vejo reviews, vejo assim umas gameplays soltas, uns minutos, para ter uma ideia, porque o efeito de surpresa acho que faz parte da experiência, pelo menos para mim, ter um bocadinho do efeito de surpresa. Por isso é que com o Kong eu não vi praticamente nada, eu não tinha visto sequer a apresentação do jogo. O jogo saiu, eu vi alguém a jogar e eu, ui, isto parece top. Tipo, comprei e amei o jogo. O Robocop foi curioso, porque eu, quando vi o jogo, pareceu-me que eu ia adorar o jogo em tudo, menos na parte mecânica. Na mecânica do jogo. E acabou por ser exatamente o contrário. Eu adorei a mecânica do jogo. Acho que se encaixa perfeitamente bem. Não gostei do resto. Muita coisa parece que foi forçada. Por outro lado, tirei o chapéu porque é um jogo no verdadeiro sentido da palavra. Não te tentam vender coisas em cima de coisas em cima de coisas. E é um jogo que não tem coisas só para encher chouriço. Tens mais 35 side quests. São todas exatamente fotocópia uma da outra, onde tu vais do ponto A ao ponto B, matas um inimigo exatamente igual ao anterior, mas tem uma camisa verde em vez de vermelha, e o prémio, em vez de teres uma espada verde, tens uma espada azul. Tipo, não tem nada disso. Tudo que está no jogo parece que tem um propósito. Simplesmente não estava a gostar das missões que estava a fazer. Não sei porquê, ou é o ambiente, ou são os personagens, não sei, mas a mecânica estava brutal. E então desisti do jogo. Eu não jogo jogos só porque comprei, ou só não, mas tens que dar uma oportunidade. Filho, já joguei 10 horas, não tenho tempo para estar aqui a dar a oportunidade a jogar mais 10 ou 20 horas, porque não sobra tempo para jogar todos os que queremos. Portanto, não estou a gostar de sair fora. Acho que, sei lá, tento fazer isto da forma mais genuína possível. Estou a gostar de jogo, não jogo. O prejuízo é meu, fui eu que o paguei, não é? E este jogo indie, eu gostei tanto deste jogo como o indie, que eu cheguei a fazer um vídeo deste jogo. Vou lá, Dick Brutal. Muitas limitações, tendo em conta que é um jogo indie, mas para um jogo indie está simplesmente fenomenal. Adorei este jogo. Como um jogo indie e barato, tenho zero defeitos a apontar. Joguei o Days Gone, porque eu tenho sempre, como eu tenho pouco tempo para jogar, como quase qualquer adulto, este jogo eu recordo-me perfeitamente, porque era um dos muitos jogos que eu tinha na lista de jogos que eu haveria de querer jogar. E a minha lista está enorme. E este apareceu na GOG a 11€. Eu simplesmente comprei, passa à frente. Simples assim, passa, não é? Eu tenho uma lista enorme. Se este passou para 11€, tipo, jogo já este. Está semi-gratuito. Joguei 75 horas. Não está completo a 100%, com todas as coisinhas. Acabei o jogo quando tinha... Acabei o jogo. Acho fenomenalmente fenomenal este jogo também. Foram 75 horas super bem aproveitadas desde o primeiro minuto até ao último. Desde a mecânica, à história, às cutscenes, as personagens estão fantásticas, o ambiente está fantástico, a parte artística está tudo fantástico neste jogo. 75 horas bem passadas. E isto é o que eu estou a jogar atualmente, foi oferecido na Epic.
em que tenho 23 horas jogadas e não sei quantas mais faltam. O jogo não parece ser muito grande. Mas é até sair o novo Dying Light, que eu joguei o 2, é dos piores jogos que eu já joguei, e o primeiro foi dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Portanto, o 2 eu joguei, eu tenho aqui esse time, quanto é que eu joguei? 41 horas, não sei como é que eu joguei 41. O jogo cansou-me, este jogo cansou-me para caraças, repetitivo, infantilizado. Fui tentando dar uma oportunidade o máximo que consegui, mas ficou muito infantil e ficou muito repetitivo, não tem nada a ver com o primeiro, e agora eles estão a fazer um novo que parece que é fazer de conta que o 2 não existiu porque voltaram a... Man, quando se tenta agradar a toda a gente, acabas por não agradar muito a ninguém. E o primeiro, o Dying Light, que fizeram, foi um jogo que agradou muito a algumas pessoas. Quando eles tentaram agradar um bocadinho a toda a gente, acabou por desagradar a quem tinha gostado muito do primeiro. Foi o meu caso. Aqui o Dead Island, é um jogo um bocadinho mais estúpido, entre aspas, menos sério, de propósito, e todo o jogo está construído em volta disso. As personagens são ridículas, no bom sentido, algumas delas, porque é de propósito, é para ser um bocado cómico até, mas todo o jogo é construído em volta disso, e chega a ser divertido, acho que está bem feito. Mas não é assim um jogo que vai marcar a tua vida, é um jogo divertido, estou a gostar para caraças. O Euro Truck está aqui por referência, que eu não jogo desde março, mas já tenho 1200 horas. Joguei Borderlands 2, jogo muito antigo, nunca tinha jogado até agora. Então, como podes ver, não jogo desde maio. Joguei 66 horas. Perfeito, o jogo para mim é perfeito. O 2 é perfeito. Eventualmente irei experimentar o 3. Já sei que o 3 é muito mais fraco que o 2. Dizem os fãs. Não sei se é verdade ou não. Não faço a mínima ideia. Sei que vai ser um novo. Não sei, ok? Joguei só agora o 2 e simplesmente fiquei maravilhado. O jogo está fantástico. Não senti em alguma situação estava a jogar um jogo antigo, estava a jogar um jogo novo, bem feito, feito com carinho, feito com detalhe. Simplesmente a parte gráfica tem uns anitos, mas tudo o resto é um jogo recente. Melhor ainda que muitos recentes, portanto, fantástico. E o Flight Simulator, que parece que não, mas já tenho 200 horas. E é daqueles jogos que é para jogar durante anos, não é? Portanto, o Flight Simulator é um jogo que, passo 2 semanas sem abrir o jogo e depois jogo, porque o que eu faço no jogo é simplesmente eu faço voos completos e tento aos bocadinhos aprender coisas que ainda não sei, e aquilo que eu ainda não sei há formas do jogo de auxiliar nisso. E uma coisinha de cada vez, porque isto não é para ter pressa, uma coisinha de cada vez, eu vou aprendendo uma coisinha nova, e cada vez que aprendo uma coisa nova, passa a depender menos de uma ajuda que o jogo tem, e portanto, e de qualquer forma eu faço sempre voos completos, e é assim que eu tenho jogado isto, e é assim que me apetece jogar. Não fiz modo carreira, não fiz nada, escolho uma partida, escolho um destino, uso o 737, porque ainda não aprendi a usar outro avião, e é isso. Eu não quero fazer disto um Forza, não é? Tu não podes mudar de um avião para o outro e simplesmente carregar no acelerador e no travão, não é? Portanto, o mix entre brincar e simular, mas cada um joga isto à sua maneira, não é? E sim, foram só estes jogos que eu joguei. Portanto, isto dá quantos jogos? 10? 10, 11, sendo que um é o Euro Truck. Portanto, que seja 10 jogos em 2 anos, portanto, dá 5, 6 jogos por ano, portanto dá um jogo diferente a cada 2 meses, digamos, tentando fazer assim uma média muito mal feita. Portanto não dá para acompanhar os lançamentos. Isso chegou-me a incomodar no início de quando começou a haver mais coisas para jogar do que aquelas que eu tinha tempo para, que vai haver jogos que vão sair e eu nunca vou jogar e que iria gostar. Mas isso é bom, porque o problema que estamos a ter, que muitos de vocês têm, é uma de 2 coisas. O primeiro é simplesmente não ter tempo, e é uma batalha ter tempo hoje em dia, e eu compreendo. Depois, outro problema que há é que, como há tanta coisa atualmente, algumas pessoas nem sabem o que é que vão escolher. E foi aí que sinto-me feliz da forma como eu consegui isto, porque eu aceitei que há coisas que nunca vou jogar, mas cada vez que jogo eu estou a ter um bom momento. E se não gostar, como aconteceu com o Robocop, simplesmente sai. Portanto, cada vez que eu abro um jogo, eu estou-me a divertir. Ponto. Não estou a jogar contra a vontade, não jogo jogos que me estressem, portanto, aliás,
Não podes ver, eu não jogo nada multiplayer. Nunca fui muito fã desde a origem e dá uns 3 ou 4 anos para cá simplesmente cortei, desliguei, tipo, não jogo nada. Posso jogar um jogo que tenha componente multiplayer, mas eu só jogo single player, exclusivamente. Portanto, de cada vez que eu abro um jogo, eu estou-me a divertir. E o facto de haver mais jogos que eu gostava de jogar e que nunca joguei, e que se calhar posso nem nunca jogar, passei a lidar bem com isso, porque o efeito contrário é tu jogares tudo e não tirares partido de nada, não te divertes. Portanto, se o preço a pagar para ainda sentir algum prazer a jogar os jogos é eventualmente há jogos que eu não vou jogar, não há problema nenhum, porque acho que o mais importante é o quanto te estás a divertir no pouco tempo que tens para jogar. Acho que isso é mais importante. Porque na nossa infância, da minha geração, e mais velhos que eu até, o que acontecia sempre é que havia jogos e nós não jogávamos, não era por falta de tempo, é porque não havia dinheiro para os comprar, porque nós éramos crianças e os jogos eram caros e não se vai andar a dar jogos às crianças só porque elas querem. Portanto, se tivermos um jogo novo por ano, talvez 2, assim já é assim uma coisa. Portanto, o resto é jogos emprestados, emprestávamos jogos uns aos outros e íamos conhecendo jogos novos assim. Portanto, jogávamos sempre menos do que aquilo que queríamos, mas quando jogávamos dávamos muito valor porque é aquilo que temos. Eu consegui psicologicamente converter isso na questão do tempo. Financeiramente eu poderia jogar mais jogos do que aqueles que jogo, só não posso em termos de tempo. E consegui fazer com que isso me ajudasse a valorizar o tempo que eu passo a jogar. E então eu só jogo exclusivamente aquilo que me está a dar prazer, e se não tiver a dar prazer não jogo, ponto. Mas cada vez que eu abro um jogo está a ser um bom momento de lazer, e nem todo lazer são jogos, portanto mesmo que gosto de jogar é importante fazer as outras coisas também, digo eu. E aqui vai ser igual, quando acabar o Dead Island vou à minha lista enorme, que não para de crescer, vou escolher um jogo que eu quero jogar e que ainda não joguei, e é o que me apetecer no momento. À partida, se não mudar de ideias, o próximo vai ser o Evil West, que é um jogo que me parece muito bom e que nunca ficou muito popular, mas que eu acho que vou adorar. Portanto, se não mudar de ideias, vai ser esse. Se não for esse, pasmem-se, talvez seja, que eu nunca joguei, o Red Dead Redemption 2. Nunca joguei. Mas quando jogar, vou tirar a partida a 100% do jogo. Que eu tenho 99,9% da certeza que vai ser dos melhores jogos que eu joguei na vida. Tudo a seu tempo. Bandidos, vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.